pessoal, que bom estar de volta aqui com vocês. Fiquei um tempo aí fora do YouTube, né? Mas agora eu tô retornando com alguns direcionamentos diferentes. Eu queria compartilhar isso com vocês. É um tempo novo, né? Acabamos de virar o ano, entramos em 2023. Hoje é o primeiro dia útil que eu estou gravando essa mensagem para vocês, porque eu me vi nesse período aí do ano de 2022 diante de muitas situações complexas, situações difíceis, situações que houveram momentos que eu achei que não fosse superar, e eu venho refletindo já há um tempo sobre como direcionar, o povo de Deus. Eu, como uma pastora, líder cristã, pastora da Place Church, nossa igreja está crescendo, muitas pessoas chegando, e eu queria vir compartilhar com vocês agora uma mensagem para esse ano de 2023. E na nossa igreja a gente tem o costume de todo final de ano a gente fazer o planejamento para o ano de 2023, né? Colocar os nossos objetivos, aquilo que a gente tem para fazer, os nossos sonhos, projetos, aquilo que a gente quer mudar, aquilo que a gente quer deixar de fazer. E o interessante é que enquanto eu construía esse tempo, de planejamento para o futuro, eu estava com meu esposo e a gente começou a refletir juntos, sobre a importância da gente ter esse planejamento, sobre a importância da gente ter metas, objetivos, projetos. Só que em determinado momento eu pude perceber que a gente pode traçar quantos planos forem. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável a Ele, e aquilo que Ele quer que aconteça é o que efetivamente vai acontecer. Então, às vezes a gente fica se perguntando, o porquê de construir isso. Tem gente que não deixa de fazer isso, e eu estava olhando e lembrando, dos pedidos que eu fiz de 2021 para 2022, e a reflexão que ficou na minha cabeça é que quando eu fui olhar, algumas coisas realmente foram atingidas, outras ainda estão aos meus olhos longe, mas por que a gente faz isso, Por que a gente tem essa necessidade de construir isso, de fazer esse planejamento para 2023? E eu conversando com meu esposo, ele falou algo extremamente interessante para mim, que ele virou e falou assim: a gente não pode achar que colocar num papel os planos que a gente tem, os sonhos que a gente tem, os objetivos que a gente tem, são uma obrigação de realização. Porque a partir do momento que você coloca esses projetos e esses sonhos diante do Senhor e você planeja aquilo que vai acontecer de acordo com a sua vontade, com o seu querer, você meio que está anulando a vontade do Senhor sobre a tua vida. E isso me gerou, assim, uma reflexão profunda, sabe? De quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, quando a gente entrega os nossos projetos ao Senhor, Ele está no controle de tudo. Obviamente que você vai se movimentar de acordo com o projeto que Deus estabeleceu sobre o teu coração, mas muitas vezes os nossos projetos foram estabelecidos segundo a nossa vontade e o nosso querer. E isso pode acabar gerando um peso de frustração, porque hoje a gente vive num ambiente de rede social onde a gente sempre quer se comparar com outras pessoas. E aí você olha para o fulano realizou o projeto que ele tanto sonhava, ou fulano conseguiu conquistar aquilo que ele queria. E aí você olha para a sua vida e talvez você fique frustrado, como eu muitas vezes já fiquei. E hoje, nesse segundo dia do ano, o primeiro dia útil do ano, eu queria trazer essa reflexão para você numa palavra que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós, para iniciar o seu ano com isso em mente, sem ficar frustrado, sem ficar se culpando, sem ficar com um espírito de derrota sobre a tua vida, porque não é isso que o Senhor tem para você. Preste atenção no texto que eu vou ler para você agora. Diz o seguinte: assim diz o Senhor. Então, quem está falando
pra gente é o Senhor através da palavra. E ele diz: amaldiçoado seja o homem que confia no homem, e toda a carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. Olha o que ele está dizendo para mim e para você nesse único versículo. Maldito é o homem que confia no homem. E quando ele está falando no homem, ele não está falando só de outra pessoa. Ele está falando, maldito é o homem que confia em si mesmo, que acha que pode fazer com a força do seu braço. Deixa eu declarar uma palavra para você sobre 2023. Não vai ser na força do seu braço, vai ser na força do Senhor. E quando a gente entender isso na nossa vida, isso vai trazer paz. Por quê? Eu fiquei um tempo, né, com muitos objetivos, muito trabalho, muita coisa acontecendo. E às vezes a gente tem uma vida muito acelerada, são muitas coisas para fazer, muitas coisas para realizar, mas talvez não seja isso que o Senhor quer para a tua vida. Então eu queria iniciar esse ano de 2023 tirando um peso das suas costas para dizer para você que você não precisa carregar tudo. As suas dores você deve lançar no Senhor. As suas frustrações você deve lançar no Senhor. Não é trazendo um peso de culpa, um peso de dor, um peso na sua alma, de se sentir um fracassado, de se sentir frustrado, de se sentir cansado, de se sentir derrotado. Ei, não é isso que o Deus quer para você. Olha o que ele diz no versículo em seguida. Pois ele será como o arbusto no deserto, e não verá quando chegar o bem. Às vezes a gente fica tão frustrado, acelerado, com um monte de coisa acontecendo, chega uma coisa boa e essa coisa boa não fica sendo valorizada na nossa vida, porque a gente já está querendo conquistar a próxima, sabe? Ele diz que a gente vai ser como um arbusto no deserto e não verá quando o bem chegar, porém habitará os lugares extremamente secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada, ou seja, a gente vai ser vazio. A gente vai ser seco, a gente vai ficar frustrado muitas vezes. Mas o Senhor, Ele dá uma palavra pra gente, para esse ano de 2023, que está em Jeremias 17, no versículo 7, diz o seguinte: abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que nesse ano de 2023, a nossa esperança seja somente nele. Porque às vezes a gente fica aí desesperado, se perguntando, se comparando e dizendo que o relacionamento do outro é melhor do que o meu, a família do outro é mais bonita que a minha, os filhos do outro são mais educados que os meus. Mas não é isso que o Senhor tem para você. Ele diz que você é abençoado se você confia no Senhor. Ele diz que você deve ter a sua esperança no Senhor. Então, eu vou voltar a fazer esses vídeos para trazer uma palavra de conforto para as nossas vidas, porque tem sido difícil para todo mundo. Às vezes a gente olha as situações chegando na nossa vida e você fica tão frustrado, tão triste de achar que não tem mais jeito, acabou. Mas o Senhor diz que a sua confiança deve estar no Senhor. Você deve se alegrar no Senhor. Se está pesado para você, coloque o seu peso no Senhor. O Senhor não quer que você se sinta um derrotado, porque você não realizou em 2022 aquilo que você se propôs a se realizar. E eu não estou dizendo que você não deve fazer os seus projetos, mas os seus projetos devem ser só um balizador de esperança. Mas no meio do caminho o Senhor pode fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Ou o Senhor pode mudar a sua vida 360 graus e todos aqueles projetos vão ser irrisórios perto daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Ou talvez você enfrente um ano de batalha, mas no final a vitória seja sua. Confia e espera no Senhor. Outro dia, eu estava conversando com uma discípula lá da igreja, uma ovelha da casa do Senhor, e
ela falou pra mim, poxa, pastor, eu vi um vídeo que a senhora fez com o pastor Gustavo, quando vocês fizeram o encontro de casais. Ai, que lindo, poxa, que legal. Mas eu não tenho mais isso com o meu esposo, eu não tenho mais esse ânimo com o meu esposo. E aquilo ali me chamou a atenção, porque olha que engraçado. O meu esposo detesta gravar vídeo, ele detesta tirar foto, ele não gosta. Mas ele sabe que eu gosto de fazer isso, que isso é importante pra mim. Então quando eu falo pra ele, vamos fazer um vídeo, ele fala, tá bom, vamos fazer. Mas ele também não quer fazer. Mas eu não tô nem aí se ele não quer fazer, entende? Eu gosto de fazer, ele entendeu o que eu quero, que aquilo é importante pra mim, então vamos embora fazer. Mas olha que interessante, ela comparou o relacionamento dela com o meu, achando que meu marido super queria fazer o vídeo, que super estava alegrado e super estava feliz. E não é assim, ele fez porque é importante para mim, mas ele mesmo não gosta de fazer, entende? Então assim, às vezes a gente fica se comprando, mas a gente não sabe os pormenores. Ele não gosta, mas ele faz. E muitas vezes na nossa vida a gente vai ter que fazer coisas que a gente não quer fazer, mas porque é importante para outra pessoa ou para aquela pessoa que você se relaciona. Então a gente vive num fantástico mundo de comparação, mas a verdade é que cada um é único, cada relacionamento é único, a sua história, a minha história é a minha história. Então a gente precisa entender que a internet é um fantástico mundo de quem tem a melhor vida, mas nos pormenores, talvez a pessoa que você veja tenha inveja da sua vida. Outro dia eu estava vendo um podcast que era o Whindersson Nunes falando que ele outro dia parou em frente a um bar onde o pessoal estava jogando sinuca, brincando, se divertindo, e ele chorou porque ele queria estar no bar. Aí a pessoa virou e falou assim, mas você pode fechar um bar se você quiser. Ele, mas eu não tenho mais liberdade. Você entende? Você consegue entender que cada um tem as suas dores e cada um tem as suas dificuldades e que a gente precisa viver o hoje confiando no Senhor, esperando no Senhor, agradecendo ao Senhor, porque Ele é o dono de tudo. Tudo está nas mãos do Senhor. Basta somente uma palavra para que Ele venha mudar a sua vida, a sua história e a história da sua família. Isso não significa que os seus problemas vão acabar. Às vezes, os seus problemas serão maiores e aí você talvez deseje voltar lá na origem para poder sentir a tranquilidade de viver uma vida onde um dia de cada vez louvando e agradecendo ao Senhor pelas pequenas coisas. Então eu queria deixar essa palavra para você, que você vive um ano de bênção, de maravilhas sobre a tua vida. Espera no Senhor e confia. Amém? Que Deus abençoe sua vida. E se você pode, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta, comente se essa palavra falou com você, para que ela possa alcançar o maior número de pessoas. Eu não estou preocupada se quantas pessoas vão assistir, o canal se vai bombar. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é trazer conforto ao seu coração e ânimo para que você possa despertar para um 2023 poderoso que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.